Ni hao, seus lutadores de Kung Fu revoltado, tudo bem com vocês? E aí a gente vai assistir agora o Nerdologia falando sobre a Revolução dos Boxers, que foi uma revolução que rolou aqui na China há cerca de 125 anos atrás. Sejam bem-vindos ao Nerdologia de História. Meu nome é Felipe Figueiredo, formado em História, colunista, podcaster, youtuber e professor. E conheça a Sociedade dos Punhos Justos e Harmoniosos nessa Nerdologia sobre a Revolta dos Boxers. A Revolta dos Boxers foi um movimento anticolonial e contra influências estrangeiras ocorrido na China na virada do século XIX para o século XX, que motivou uma aliança mundial para interferir no país e deixou cerca de 100 mil mortos. Nas últimas décadas do século XIX, a China era governada pela dinastia Qing, que chegou ao poder olha eu na cabeça do imperador. Em 1644. No final do século seguinte, no auge do seu poder, a China Qing era um dos maiores impérios da história, governada pelo imperador Qianlong, além de ser um importante centro comercial e produtivo. Então vamos por partes aí. É óbvio, né, que ele faz um recorte pequeno, então não dá para ele adicionar tanta informação. A dinastia Qing, não é Qin, Qin é TS, na verdade, né? Qin é uma dinastia Manchu, são povos estrangeiros, eles não são originalmente chineses, né? Que invadiu a China ali em 1630 alguma coisa e tal, e conquistou tudo em 1644, acho. Quando os Ming já tinham fugido e estavam aqui no sul, então... inclusive... não, isso é outra história. Já estou misturando coisa. E aí os Qin tomam controle da China toda e vão reunificando a China. Se eu não me engano, é na dinastia Qin que a China tem a maior área até hoje, né? Esse Qianlong é considerado um dos maiores imperadores da China. Nessa época aí, a Inglaterra manda uma comissão para cá porque eles queriam vender coisas para a China, em 1792, eu acho. E aí o imperador larga uma carta, nem fala com o cara. O imperador escreve uma carta para o rei da Inglaterra, a rainha Vitória, não sei quem que era o monarca lá, falando, o nosso império produz de tudo em abundância e não precisa nada do que esses bárbaros produzem. Portando produtos como seda, chá, corantes, papel, pólvora e porcelana. Em apenas algumas décadas, entretanto, a China estava enfraquecida e sofria cada vez mais com interferências feitas por potências, especialmente europeias. Esse processo começou com as Guerras do Ópio, em 1842 e em 1856, que já vimos aqui no 1839 começa e 1842 termina. Nerdologia, quando os britânicos derrotam militarmente o Império Qing, exigindo os territórios do Porto de Hong Kong, além da autorização do comércio de ópio na China. Não só isso, né? Exigindo a abertura de outros portos, porque toda negociação com estrangeiros na China era feita em Guangzhou. Guangzhou aqui do lado de casa, aqui, mais ou menos 1 hora daqui onde eu moro. E só ali. E só por cerca de 5 ou 6 meses por ano. E os estrangeiros queriam vender mais, porque eles já sabiam que a China era um país com uma população gigantesca. Eles estavam industrializados, a China não estava. Então a China estava realmente ficando para trás nessa parte da história, porque eles entendiam que eram tecnologias bárbaras que eles não precisavam aprender. Então, os britânicos forçaram a abertura de mais portos, forçaram a abertura da China para a religião estrangeira, obviamente cristianismo, e também forçaram o que eles chamam de extraterritorialidade. Quer dizer que cidadão britânico não seria julgado por crimes feitos aqui, não seria julgado por chineses, seria julgado por britânico. Imagina, então, se o cara ia ser punido, né? E aí o que aconteceu? Os outros colonizadores safados viram isso, França, Estados Unidos, Rússia, Alemanha, e começaram a pedir a mesma coisa. Chegava aqui para a China e falava, olha, eu quero a mesma coisa. E se tu oferecer mais para os britânicos depois, você tem que oferecer a mesma coisa para mim. Todos os acordos eram assim. O consumo recreativo do ópio causava grande dependência e era visto como algo que afetava negativamente a sociedade chinesa. As guerras do ópio também iniciaram o período dos tratados desiguais, acordos diplomáticos que não prevêem reciprocidade, em que apenas um lado faz concessões. Começando em 1842, foram impostos 19 tratados desiguais aos chineses, que foram obrigados a abrir seus portos para o comércio com europeus, com os Estados Unidos e com o Japão. A China também fez concessões territoriais, cedendo a Manchúria Exterior, o território onde fica a atual cidade de Vladivostok, para o Império Russo.
A monarquia Qing também foi obrigada a aceitar missionários cristãos estrangeiros e garantir a proteção aos que se declaravam cristãos no país. Inclusive, um dos estopins da Segunda Guerra do Ópio foi a execução de um missionário católico francês. Então, não é execução, né? O cara, até onde eu sei, né? O cara foi se enfiar em Guangxi, que era uma província fechada para estrangeiros, mas é naquela, né? Essa é uma das coisas do cristianismo, eles têm que cristianizar todo mundo, né? Então o cara falou, caguei para as suas leis que eu não posso entrar lá, entrou lá e foi morto. Era proibido entrar, o cara entrou e foi morto. Todas essas derrotas e o que era visto como influência estrangeira nos costumes chineses causaram uma intensa onda de descontentamento, especialmente entre homens jovens, que viam nas ações estrangeiras a causa de problemas como pobreza e desemprego. Esses homens jovens chineses passaram a se organizar em grupos para resgatar tradições chinesas, especialmente na zona rural da região nordeste da China. Então, a China, na China existe o que eles chamam de mandato celestial, que é basicamente o seguinte: os céus, não existe um deus específico, os céus escolheram essa dinastia para controlar o país. Então, por isso que eles estão controlando, então eles têm uma autorização dos céus para mandar gerenciar o país. Quando o bagulho começa a desandar, e aí pode ser através de problemas econômicos, problemas da natureza, tipo enchente, furacão, terremoto, etc., as pessoas entendiam que os céus estavam revogando esse mandato celestial. E aí vem a dinastia Qin, né, que também não estava ali tudo de boa, né, sempre teve revolução aqui dentro, mas estava mais tranquilo, porque a China crescia pra caramba, a economia crescendo, todo mundo ganhando dinheiro e tal. Começa as guerras do ópio. Os chineses enxergam isso de, opa, ó, o mandato celestial indo pro buraco, e aí começam revoluções. A Revolução dos Boxers já é em 1898. A Guerra do Ópio, primeira, começa em 1839. 60 anos antes. Então, nesse meio tempo, teve sei lá quantas revoluções. Eu ainda vou fazer um vídeo sobre a Revolução Taiping, que é que matou mais de 20 milhões de pessoas aqui na China. Mas também teve Revolução Nian, teve um monte de revolução muçulmana, porque a China tinha várias comunidades muçulmanas espalhadas pelo país. Teve um monte de coisa. Porque eles enxergaram, opa, tá aí a nossa chance de pegar esse mandato celestial. E a Revolução dos Boxers vem nessa onda também. Esses grupos remontavam ao século XVII e são definidos como populares marciais, já que parte importante desse resgate de tradições chinesas envolvia a prática de artes marciais, o que hoje é chamado pelos ocidentais de Kung Fu, e na época os britânicos chamavam de boxe chinês. Daí esses jovens serem chamados pelos europeus de boxers. Na China, eles se chamavam de punhos justos e harmoniosos. Além das artes marciais, esses jovens chineses praticavam exercícios de calistenia e rituais conduzidos pelo Jintong, uma expressão tradicional chinesa de espiritualidade que envolvia a invocação de divindades por um lutador, que resultariam em força e imunidade sobrenaturais, incluindo uma suposta invulnerabilidade a armas de fogo, por exemplo. É isso que eu ia falar, que eles diziam que eles eram a prova de bala. Os grupos marciais perseguiam os cristãos, não apenas os missionários, mas também os chineses que se convertessem, com acusações de que tanto isso era uma traição, quanto como alegações de que criminosos se passavam por cristãos em busca de proteções legais. Na década de 1890, as tensões entre chineses e estrangeiros aumentaram ainda mais. Em 1895, a China foi derrotada pelo Japão, perdendo a ilha de Taiwan, outras ilhas e a Coreia tornando-se um protetorado japonês. A derrota enfraqueceu muito a dinastia Qing, vista como incapaz de modernizar e proteger o país, ainda mais em contraste com o Japão. A perda da Coreia foi vista como uma humilhação nacional, causando descontentamento popular. E assim, não é que a China era incapaz de levar essa modernização, eles simplesmente não queriam. Existiam várias facções dentro da monarquia chinesa, do Império Chinês, só que a China é construída na tradição, né? No confucionismo, nessa ideia de que a gente sempre esteve aqui, a gente sempre vai estar aqui. Então tinha uma resistência muito grande à tecnologia ocidental, que eles achavam os ocidentais bárbaros. Eles achavam que os ocidentais vinham aqui negociar e vender coisa para a China, era um favor que a China fazia para eles. Sabe, vocês têm que agradecer que a gente abre um porto para vocês poderem vender essas coisas aqui no nosso Império Celestial. E o Japão, para eles, era só mais um
um Estado tributário, sabe? Vocês têm o privilégio de vir aqui na China e usufruir da nossa civilização e das nossas coisas. E por esse privilégio, vocês têm que pagar. A Coreia era a mesma coisa, o Vietnã, Laos, Camboja, todos esses países aqui em volta da China era o mesmo esquema. Eles enxergavam esses povos como tributários, sabe? E os estrangeiros era a mesma coisa. Os britânicos, estadunidenses, franceses. Quando os britânicos vieram aqui, como eu falei no começo do vídeo, né, com uma comissão para falar, olha, a gente quer vender mais coisa para vocês, eles trouxeram balão de gás, trouxeram carruagens, trouxeram telescópio, trouxeram um monte de coisa para mostrar para os chineses, olha, a gente tem essas tecnologias aqui. Os chineses olharam aquilo e falaram, tá bom, beleza então, a gente não quer isso aí, a gente não precisa disso. Tinha chineses dentro da monarquia, do Império Chinês, que olhavam aquilo e pensavam, a gente está atrasado. A gente está muito atrasado. Principalmente depois da Primeira Guerra do Ópio, que eles tomaram um pau muito, muito grande, assim, do que eles consideravam que era uma nação extremamente pequena, a Inglaterra, né? Eles nunca imaginaram que eles iam apanhar dessa forma. E aí teve uns caras que falaram, pô, beleza, vamos, né, a gente tem que aprender com eles, inclusive aprender a língua deles, para aprender as tecnologias e poder industrializar o nosso país. Para a facção que mandava no Império Chinês, isso era um absurdo. Era um absurdo, porque todo mundo deveria querer ser chinês. Por que a gente vai aprender inglês? Por que a gente tem que aprender a tecnologia deles? Isso é tudo errado, sabe? Tá tudo errado. A gente tem um mandato celestial. Eles é que almejam serem chineses. E aí a gente já sabe o que aconteceu, né? 2 anos depois, em novembro de 1897, um dos grupos populares marciais, chamado Sociedade das Grandes Facas, atacou uma missão cristã alemã, matando 2 padres. O Império Alemão, em represália, enviou uma esquadra para a costa chinesa e exigiu uma série de concessões. Reino Unido, França, Rússia e Japão aproveitaram a situação e também exigiram concessões dos chineses. O ano seguinte foi ainda mais tenso, com mais episódios de ataques contra missionários até a Batalha de Senlu, em 18 de outubro de 1898. Os grupos chineses, agora organizados sob o nome de Exército Unido em Retidão, usando especialmente armas brancas e o slogan Apoie o Tsing, destrua os estrangeiros, atacaram um templo chinês que foi convertido em igreja cristã. Eles foram derrotados por tropa Tsing, naquele momento agindo sob a premissa... Esse templo que vocês estão vendo aí no meio da imagem chama Templo do Céu. Acho que em português é Templo do Céu. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. É gigante, é enorme, é um troço absurdo, assim, colossal. É uma das coisas mais bonitas que eu já vi. É muito animal, fica em Beijing. Assim, não é quinquilharia, gente. Os caras... a Inglaterra estava ali da Revolução Industrial, os caras estavam inventando muita coisa, como, por exemplo, vapor, navio a vapor, trem a vapor. E os chineses, eles viam um trem e pensavam, a gente não precisa disso. Navio a vapor, a gente não precisa disso. Navio com 150 canhões, a gente não precisa disso. Então, e a gente sabe o que aconteceu, os chineses perderam. Se eles tivessem ouvido, vamos fazer um si aqui, que normalmente isso não é muito bom, né? Mas digamos que se eles tivessem ouvido isso, esse povo desde o começo e falado, verdade, acho que é bom a gente aprender com os outros. Mas não, a arrogância chinesa era tão grande que eles falavam, a gente não precisa aprender com os de fora. De que reprimia um grupo fora da lei. Nos meses seguintes, grupos chineses realizaram ataques contra missionários, contra cristãos chineses e atos de sabotagem, como destruição de telégrafos e de ferrovias construídas pelos europeus. O comportamento do governo Tsing mudou em janeiro de 1900. Existia uma disputa interna da monarquia chinesa. De um lado, os setores reformistas liderados pelo imperador Guangxu. Do outro lado, setores anti-reforma liderados pela imperatriz Cixi, tia do imperador. Ela foi a figura mais poderosa da política chinesa por cerca de 50 anos. Inicialmente, ela era concubina do imperador Tianfeng e mãe de seu sucessor, Tongji, daí o título de imperatriz, habitualmente acrescido de viúva. Cixi passou a apoiar os grupos marciais, legalizando suas atividades, desejando usar os mais de 100 mil boxers contra os estrangeiros. Porque assim, eles viram que, a gente não consegue bater nos estrangeiros sozinho, vão apoiar os boxers. E aí, bora dar apoio financeiro e apoio militar também. Isso encorajou as ações dos grupos marciais, que passaram a agir de forma mais violenta e ousada contra os estrangeiros.
No dia 30 de maio, diplomatas europeus em Pequim solicitaram que soldados de seus países pudessem protegê-los. No dia 5 de junho, os Boxers destruíram as linhas ferroviárias de Pequim, cercando a capital, onde estavam as embaixadas estrangeiras. No dia 10, foi oficializada a Aliança das 8 Nações. Essas embaixadas estrangeiras também foram através de guerras, né? Durante as guerras dos OP e tal, os tratados desiguais, eles obrigaram a China a aceitar embaixadas estrangeiras, porque a China não queria. Nunca quis, sabe? Só a Rússia tinha uma missão ortodoxa cristã em Beijing por uns 100 e poucos anos, e é isso aí. Eles não aceitavam estrangeiros em Pequim, só que os estrangeiros simplesmente forçaram a entrada deles lá. 6 potências europeias, mais os Estados Unidos e o Japão, que criaram uma força expedicionária com mais de 50 mil soldados e 54 navios para intervir na China. No dia 11, um secretário da embaixada japonesa foi morto por soldados chineses. No mesmo dia, soldados alemães executaram um menino chinês, causando revolta e a invasão de Pequim por milhares de Boxers, que destruíram diversas igrejas e forçaram basicamente todos os estrangeiros a buscarem refúgio no chamado Bairro das Legações, dentro dos muros onde ficavam as embaixadas. No dia 17, tropas das 8 nações tomaram fortes chineses para permitir o desembarque de tropas e deram um ultimato à imperatriz de que a China deveria entregar controle total do governo à aliança. O governo chinês recusou e oficialmente declarou a expulsão dos estrangeiros no dia 19 de junho e que suas tropas apoiariam os grupos marciais. O embaixador alemão exigiu ser recebido pela imperatriz e, ao sair do Bairro das Legações, foi morto. Os estrangeiros, então, recusaram sair do bairro sob escolta chinesa, exigindo uma escolta armada estrangeira. O dia 20 de junho marca o auge da crise da revolta dos Boxers, quando o Bairro das Legações foi totalmente cercado. Por quase 2 meses, 409 soldados estrangeiros resistiram ao cerco de dezenas de milhares de Boxers. Por quê? Porque os estrangeiros usavam armas mais avançadas, usavam técnicas mais avançadas que os chineses simplesmente se recusavam a aprender. Coisa que o Japão não fez. O Japão sofreu algo parecido, né? Teve tratados desiguais, teve que se abrir para os estrangeiros também na base da canhoneira, né? Diplomacia da canhoneira. Só que os japoneses viram isso e pensaram, tem coisa aí que a gente pode aprender, né? A gente não tem que ficar cego. Essa é a diferença. Então a gente consegue traçar um paralelo nisso aí. A China simplesmente falou, não, é um bando de bárbaro, a gente não tem nada para aprender com eles. O Japão não, o Japão pensou um bando de bárbaro, mas dá para a gente aprender. Até a chegada da principal coluna de tropas das 8 nações a Pequim em 14 de agosto. Invasão punitiva. As tropas das 8 nações derrotaram os chineses e pilharam a capital Pequim, com a fuga da imperatriz para a região oeste do país. Todo homem chinês capturado foi executado pela aliança e, em 7 de setembro de 1901, o protocolo Boxer foi imposto à monarquia Qing, com a execução de funcionários que tivessem apoiado os grupos marciais, autorização para a residência de tropas estrangeiras em Pequim e o pagamento de 19 mil toneladas de prata em indenização pelos próximos 39 anos. Cerca de 100 mil pessoas morreram, incluindo cerca de 30 mil cristãos chineses. O movimento Boxer, embora derrotado, serviu para mostrar aos europeus que uma tentativa de particionar e colonizar a China seria extremamente custosa e que, sem os Qing, o país poderia cair em guerra civil. Estudada até hoje, a rebelião Boxer é vista sob diferentes prismas pelos chineses, desde heróis anti-imperialistas até meros grupos criminosos. Lembra que esse vídeo é um recorte. Como o Alfredo falou aqui, né? As metralhadoras ocidentais já cantavam. Pois isso foi... Depois disso aí, os chineses começaram a abrir um pouco a cabeça e pensaram, beleza, tá aí. E a metralhadora Gatling Gun, né, que é aquela que o cara gira na mão, foi uma das primeiras coisas que os chineses começaram a produzir aqui. Porque eles viram que não dá mais. Olha os caras lutando, os boxers lutando. O cara com lança, maluco. Com lança. E os americanos com Gatling Gun. Uma metralhadora que atirava, sei lá, 500 tiros por minuto já. Não tinha como. Então, os chineses, muito dessa parte do século das humilhações, se dá pela arrogância deles de achar que eles eram a epítome da humanidade e que eles não tinham nada para aprender com um monte de bárbaro. E foi o que aconteceu.